dia, meus queridos, novamente. Como eu falei para vocês, eu fiz a primeira aula, né, entre aspas, que eu dividi em aula 1 e aula 2, porque ficou grande o vídeo. E agora eu vou fazer essa para complementar. Lembrando, nós temos vários modelos de átomo, tá, pessoal? Vários modelos. Existe esse de modelo de órbita, que é o de Rutherford, que depois Rutherford Bohr criou, né, modificou esse modelo, que é composto por nêutrons, prótons. Percebam que quando eu coloco o próton e o nêutron junto, já há uma estabilidade maior, tá? E elétrons. Então eu tenho os três compostos ali. Um nêutron, que é a bolinha cinza, um próton, que é a bolinha laranja, essa bolinha uma cor meio estranha, meio laranjada, e o elétron, que é essa bolinha azul. O que vai acontecendo, pessoal? Quanto mais eu coloco, por exemplo, elétrons, eu vou tendo carga negativa. Percebam, pessoal, que aqui está escrito íon negativo. Percebam que ele está menos 4, porque temos aliás 4 elétrons a mais do que prótons. Nós temos 5 prótons e 4 elétrons. Então é íon negativo, tá? Íon. E se eu começo a colocar nêutron? Perceba que começa a ficar instável. Tá em inglês aqui, mas dá para vocês entenderem. Instável. Por que está instável? Porque a carga não está distribuída corretamente. E se eu começo a acrescentar prótons agora? Olha o que acontece. Então é importante entender que o sistema tem que estar estável. Próton, nêutron. O que aconteceu? Se eu colocar um elétron? E se eu colocar outro nêutron? Tem que estar estável, tá, pessoal? Sempre pensando em estabilidade. Sempre lembrando estabilidade. Aí já está um... Agora o íon já está positivo. O que é íon positivo? Quer dizer que tem mais prótons do que elétrons. Seria basicamente o seguinte, pessoal. Se você olhar aqui em cima, ó, prótons, nêutrons e elétrons, você vai verificar a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Se eu tenho elétron aqui a menos, ou no caso eu tenho prótons a mais, eu vou chamar de carga positiva, íon positivo. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, percebam a carga negativa aqui, ó. Eu vou chamar de íon negativo, tá? Seria basicamente isso nesse momento. E como que ficaria no outro modelo, professor? Ficaria assim: o núcleo lá dentro. Percebam que cada vez que eu vou tirando algum componente, vai mudando o nome do elemento. Por que isso é importante? Porque vocês vão começar a entender a relação do porquê que temos essa quantidade de prótons, de nêutrons e elétrons. Cada um dos elementos químicos vai ser formado por estruturas diferentes, por átomos de forma diferente, tá? E os elétrons também mandam nesse sistema. Todos eles juntos vão mandar e falar, ó, esse indivíduo vai ser um nitrogênio, um carbono, um oxigênio da vida, o que ele vai ser. Tudo isso vai ser colocado como se fosse perfeitinho ali, né? Tem um andamento, digamos. Tem uma conformação. A quantidade de elétrons, de prótons e nêutrons, ela está diretamente ligada à questão do que tipo de elemento químico será produzido, tá bom? Então esse é o modelo que nós trabalhamos agora de Rutherford, e esse é o modelo lá que nós trabalhamos daquele outro caboclinho enjoado que eu pedi para vocês complementarem lá, que foi o de nuvem, tá? Então esse é o a mais que nós temos inicialmente. Então entendam, um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. A quantidade entre eles tem que estar bem distribuída. Se eu tenho mais elétrons, deixa eu pôr isso aqui que é mais fácil, do que prótons, eu tenho íon negativo, porque o elétron é negativo.
Se eu tenho mais prótons do que mais elétrons, aliás, mais prótons do que elétrons, eu tenho íon positivo, porque o próton é carga positiva. Vocês vão verificar aqui, ó, nessa capacidade aqui, ó. Tá? Isso tudo vocês vão verificar. Isso aqui trabalharemos na outra aula. Sobre o número de massa, número atômico, vamos fazer essa relação e iremos aprofundar sobre elementos químicos, tá, pessoal? Então, por enquanto, falando só sobre átomo, a importância dessa conjunção, e aí eu vou gravar o outro agora sobre as moléculas, tá? Então, até a próxima aula.